Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar. Guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Capítulo 2 do livro de Ruth, versículos 15 a 17. Nós temos uma ação por parte de Boaz que traz um resultado muito interessante. Depois daquela alimentação, depois da proximidade, depois que ele convida a Ruth para estar ali perto dele, alimentar ali com ele, e ela, depois daquela refeição, daquele momento, ela sai e ele dá uma ordem aos seus servos, aos seus moços, que deixasse cair propositalmente os grãos durante a colheita, para que Ruth pudesse, como ela vinha atrás depois dessa colheita pegando grãos, pudesse ficar uma quantidade significativa para ela. E assim os moços fizeram. Ruth continuou o seu trabalho e no final do seu trabalho o que ela conseguiu juntar foi o suficiente para que ela pudesse aí ter uma semana garantida do seu alimento. Então nós vemos Boaz trabalhando, mesmo que Ruth não soubesse dessa ordem que ele deu, e ela apenas colheu o resultado desse comando de bastidores oculto a Ruth, mas que ela usufruiu do resultado dessa ação de Boaz. Então eu fico pensando, irmãos e irmãs, o livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 4, ele diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então, mesmo que nós não estamos vendo, Deus está trabalhando. Deus está nos bastidores. Deus está dando os comandos. Deus está dando a ordem. Deus está trabalhando para aqueles que nele confiam. O próprio Jesus vai dizer no seu ministério, ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então existe uma movimentação, existe os comandos de Deus, existe um trabalho de Deus na nossa vida, onde em muitas circunstâncias a gente nem percebe esse movimento de Deus, mas ele está lá trabalhando. E o que acontece quando Deus trabalha em nosso favor? Os resultados aparecem. Percebe que Ruth, depois do resultado, ela trabalhou, porque o texto diz que ela continuou apanhando os grãos, ela continuou trabalhando. Então eu vejo nisso uma parceria, Deus trabalhando, nós trabalhando, em alinhamento com Deus, em sintonia com Deus. O resultado desse trabalho de Deus, do nosso trabalho, tem um resultado da nossa vida. No caso da Ruth, a fartura, a provisão para ela durante uma semana, para ela e para Noemi. E na nossa vida, quantos resultados tem, irmãos e irmãs, desse trabalho de Deus na nossa vida? Se você parar um pouco para pensar no dia de hoje e perceber que o trabalho de Deus, quantas coisas já aconteceram na sua vida como resultado de um trabalho que Deus tenha feito. Que nós oramos, nós intercedemos, nós esperamos, e existe esse mover de Deus, nós só vamos aguardando, como o salmista disse, esperando com paciência, até no tempo determinado pelo Senhor, onde as coisas vão acontecer. E nós usufruímos, nós nos alegramos, onde nós somos gratos, nós reconhecemos esse mover e esse trabalho de Deus em nossa vida e através de nós. Por isso que, quando Boaz diz, deixe, Ruth não sabia o que estava acontecendo. Ela continuou a trabalhar e no final o resultado chegou. Deus está trabalhando na nossa vida, irmãos. Deus está trabalhando na sua vida. Mesmo que você não perceba algumas coisas, em áreas específicas das quais você ora e você intercede, Deus está trabalhando. Mesmo que os seus olhos ainda não contemplem, mesmo que os seus olhos ainda não veem, mas Deus está trabalhando. A palavra do profeta Isaías é que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então, se você confia em Deus, creia, Ele está trabalhando. Então, sossegue o seu coração, mantenha firme na fé, na esperança
que o resultado chegará, porque Deus trabalha a nosso favor. Pense nessas coisas. E Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me com força.